Olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler o verso 8 e 9. Efésios capítulo 2, os versos 8 e verso 9. E nós vamos folhear mais alguns textos da palavra, de Deus, Efésios 2, 8 e 9. E nessa manhã eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a maravilhosa graça de Deus. E a palavra de Deus, o texto é muito conhecido, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça nós somos salvos. Falar um pouquinho sobre essa maravilhosa graça de Deus para as nossas vidas e nós como igreja relembrarmos desse fundamento da nossa fé, porque a boa nova fundamental que o Novo Testamento traz para o mundo e especialmente para a igreja é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. E o que é graça, irmãos? E os irmãos, nós falamos muito sobre isso, muitas vezes. Graça significa favor imerecido. Nós somos salvos de um modo, nós não merecíamos ser salvos. É isso que a palavra de Deus fala. Nós fomos salvos quando Deus nos deu um presente, é um dom de Deus, um presente que nós não merecíamos, mas gratuitamente Ele nos deu esse presente da salvação. Eu não merecia me tornar um filho de Deus. Eu podia e posso fazer a confissão do filho pródigo, quando o filho pródigo ele volta para casa, e quando ele volta para casa ele diz assim: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Amém, irmãos? Graça é essa mensagem quando nós entendemos pela palavra que nós não merecíamos ser chamados filhos de Deus, sermos feitos filhos de Deus, sermos reconciliados com Deus e termos a esperança de vida eterna. Nós não éramos dignos, não somos dignos. E aí a palavra de Deus diz que pela graça Ele nos salvou. Um favor imerecido. Pela graça Ele me tornou seu filho. Pela graça eu fui reconciliado com Deus. Graça é o oposto de mérito. É o oposto de mérito. Eu fui feito filho de Deus e hoje eu tenho a certeza e a esperança de salvação, de vida eterna. Não há nenhum mérito em mim, mas essa é uma escolha soberana de Deus, onde Ele derrama livremente o seu amor sobre mim. Tudo partiu de Deus, irmãos. Eu só aceitei Jesus na minha vida porque Deus me aceitou primeiro. Foi Ele que me conduziu a Cristo, foi Ele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Tudo parte dEle, graciosamente, sem eu merecer, mas Ele me dá esse dom gratuito. Em outras palavras, meus irmãos, a gente só vai entrar no céu por causa da graça de Deus. Amém, irmãos? A gente só vai entrar no céu por causa da graça de Deus. Não existe nenhum mérito em mim. A glória e os méritos são todos de Deus. E o que eu queria destacar hoje é que por que nós vamos entrar no céu? Nós fomos feitos filhos, nós somos filhos, e nós vamos poder entrar no céu somente pela graça de Deus. E aí eu queria deixar aqui um ponto nessa manhã, para a gente relembrar, reforçar e não esquecermos, meus irmãos. Não esquecermos.
É só pela graça de Deus, porque eu nunca vou deixar de ser um pecador. Amém, irmão? Você crê nisso? É só pela graça de Deus, porque eu nunca, nesta vida aqui, eu nunca vou deixar de ser uma pessoa essencialmente imperfeita. Eu nunca vou deixar de ser um pecador que necessita da graça de Deus. Irmãos, pela graça nós somos salvos, nós estamos sendo salvos. Eu fui salvo pela graça, eu estou sendo salvo pela graça e eu serei salvo pela graça. E eu só vou entrar no céu por causa da graça de Deus. E por que isso, irmãos? Porque eu nunca vou deixar de ser uma pessoa imperfeita vivendo aqui nessa terra. De modo que por eu ser um pecador, eu era um pecador quando eu aceitei Jesus, e eu continuo um pecador agora ou não? E daqui a 20 anos eu serei um pecador? Eu era imperfeito, eu continuo sendo imperfeito, e eu serei imperfeito nessa vida. De modo que por causa do meu pecado, e é isso que a Bíblia chama de pecado, irmãos, eu nunca vou conseguir atingir o padrão da justiça de Deus. E porque eu nunca vou conseguir atingir o padrão da justiça de Deus, eu nunca vou chegar no estágio, nessa vida, no estágio onde eu não vou precisar da graça de Deus. Então, até o fim da minha vida aqui, eu vou precisar da graça, e eu só vou entrar no céu, não é porque eu frequento a igreja batista, não é porque eu deixei de falar palavrão, antes eu falava palavrão, agora eu não falo mais palavrão, não é porque antes eu bebia, agora eu não bebo mais, não é porque eu me tornei uma pessoa com comportamentos melhores. Por causa de que eu vou entrar no céu? Por causa da graça de Deus. Somente pela graça. E isso é assim porque na minha imperfeição básica, como eu sou um pecador, eu nunca vou conseguir atingir o padrão da justiça de Deus. Porque se eu atingisse esse padrão da justiça, eu não precisava mais da graça. Amém? Se eu atingisse o padrão da justiça de Deus e vivesse nele, eu não precisaria da graça. Mas como por causa do pecado, da minha imperfeição, eu nunca vou atingir esse padrão, até o fim eu preciso do quê? Da misericórdia de Deus. Deus me olhando e ao invés de me dar o juízo, Deus me dar a sua misericórdia. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu nunca estarei na condição de não precisar da graça de Deus. Agora eu pergunto para você, qual é o padrão da justiça de Deus? O padrão que por causa do meu pecado eu nunca vou atingir. Qual é o padrão da justiça de Deus? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas olha como é bom repetir, né? Qual é o padrão da justiça de Deus, irmãos? Algumas pessoas pensam que são os 10 mandamentos. O padrão da justiça de Deus não são. O padrão da justiça de Deus chama-se Jesus de Nazaré. Se você não quer precisar da graça, você tem que ser igual Jesus de Nazaré. Jesus Cristo foi o homem que Adão deveria ter crescido para ser. Jesus Cristo é o padrão de homem que Deus quer que o homem seja. Adão tinha que ter crescido para ser igual a Jesus Cristo. Igual no amor, igual na paciência, igual na obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, ser igual a Jesus Cristo. Conseguiu? Um mandamentozinho assim de não comer uma maçã, não aguentou. Não aguentou.
O texto não fala que é maçã, tá, irmãos? Vamos, né? É só para os irmãos, assim, que a cultura popular colocou a maçã, né? Mas assim, não coma do fruto. Aguentou? Não. Veja. E nós caímos. E nós nos distanciamos de Deus. O padrão da justiça de Deus, irmãos, é Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, nessa vida aqui, a gente vai conseguir atingir esse padrão de justiça ou não? De santidade, de obediência? Eu sempre costumo dizer assim, Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, ele jejuou quantos dias? 40 dias. E aí ele teve fome, diz a Bíblia, depois de 40 dias. Quando o rap atrasa 40 minutos, você fica como? Atrasou 40 minutos o iFood, você fica como? Você já, o que tem de gente xingando entregador, vocês já viram as notícias no jornal, gente xingando entregador do Rap? Porque as pessoas, nós estamos muito longe do padrão. Esse padrão de justiça que é Jesus Cristo. E é porque eu não vou atingir, esse é o padrão de Deus, eu não vou atingir esse padrão porque eu sou pecador. Eu tenho uma imperfeição essencial, é que eu preciso hoje e vou precisar para sempre da graça de Deus na minha vida. Essa é a razão que o Evangelho coloca. Agora, algumas provas bíblicas disso, para a gente mostrar isso biblicamente, eu queria ler alguns textos. Eu quero ler 1 Timóteo 1,15, nós vamos ler do 15 ao 17, primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, verso 15, um texto que eu gosto de citar, porque essa palavra de Paulo aqui, meus irmãos, Paulo já estava velho, está nos últimos anos da sua vida, ele saiu da primeira prisão em Roma, depois ele vai ter a segunda prisão. Essa carta para Timóteo foi escrita entre as duas prisões, mas já é o final da vida de Paulo. Ele já tinha escrito Romanos, ele já tinha escrito Efésios, porque Efésios ele escreveu da primeira prisão, então ele já tinha escrito Efésios, ele era um apóstolo, já um homem experimentado. Quando ele fala isso que ele fala aqui, ele é um apóstolo de Jesus Cristo, cheio de revelação, usado por Deus, já nos últimos anos da sua vida. E olha o que ele fala: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra? Vamos ler juntos? Que Cristo Jesus para os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está no final da vida, isso aqui é apóstolo Paulo, nos últimos anos da sua vida, um homem que ninguém teve tanta iluminação e revelação do Espírito como teve esse homem, foi arrebatado ao terceiro céu, mas ele diz aqui assim, depois de tudo isso, ele diz assim: esta palavra é fiel, e ela é digna de toda aceitação. Essa aqui é uma palavra, uma afirmação solene de Paulo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Detalhe, ele não diz eu era. Paulo está no final da sua vida, ele não diz assim que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu era um dos maiores, eu era o maior. Ele diz o quê? Qual é o tempo verbal? Eu sou hoje idoso, apóstolo, cheio de revelação, mas eu ainda sou um grande pecador. Eu não deixei de sê-lo. É por isso que eu sou salvo pela graça. Quanto mais eu vou vivendo com Cristo Jesus, meus irmãos, mais eu me apego à graça de Deus, porque mais eu vejo como eu sou pecador.
como o pecado às vezes age de modo tão sutil e sem vergonha em mim. E aí eu vou vivendo com Cristo e eu vou percebendo, e aí quanto mais eu me aproximo e me relaciono com Jesus, mais eu percebo quão distante eu estou daquele padrão, e que eu preciso da graça de Deus. Olha o que ele continua dizendo, nos versos 16 e 17, olha só que coisa linda. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido o quê? Por que foi concedida a misericórdia? Porque eu sou o principal. Eu não era. Quando eu perseguia a igreja, eu era um cara mau. Não, ele fala assim, eu sou o pecador, o Paulo idoso. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou, olha o verbo de novo, sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, a sua completa paciência. Tudo é Jesus, irmãos, não tem nada a ver comigo esse negócio, é tudo o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a paciência de Jesus, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna, inclusive o pessoal da Igreja Batista de Itaberaba, lá em 2023, depois da Assembleia das 9 horas. E aí, olha o verso 17, vamos ler juntos o verso 17, e é por isso que ele encerra o argumento assim. Como ele encerra? Vamos ler juntos? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, de quem que é a honra pela nossa salvação? De quem que é a glória pela nossa salvação? De quem são os méritos? Ao Deus único. E Paulo, quando chega no final da sua vida, está dizendo, eu não deixei de ser pecador. A mesma coisa faz o apóstolo João, também no final de sua vida, também já um apóstolo hiper, super experimentado, servo de Jesus Cristo, João, que era o discípulo, lembra? Discípulo amado, um homem que teve as visões do Apocalipse, cheios de revelação, servo de Jesus Cristo. Mas olha o que ele fala no final da sua vida. 1 de João 1:8. Primeira carta de João 1, verso 8. Aqui é João, aqui não é o Zezinho, aqui não é o pastor Danilo escrevendo, aqui é o apóstolo João, meus irmãos. Um homem que recebeu revelações imensas do Senhor. O que ele diz em João 1, 1 de João 1, verso 8? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se eu disser agora que eu não tenho pecado nenhum, eu estou me enganando e a verdade não está em mim. Dois versos seguintes, o verso 10, 1 de João 1, 10. Dois versos seguintes aí, vamos ler juntos agora? Se dissermos... O que me chama a atenção aqui é que João se inclui nessas palavras. O apóstolo João idoso se inclui nessas palavras. Ele não diz assim para aqueles irmãos, se vocês disserem que vocês estão sem pecado nenhum, vocês estão se auto-enganando. Se vocês disserem que vocês não têm cometido pecado, é assim que ele fala? Ele usa a primeira do plural, ele fala se nós dissermos. Ele se inclui. Aí eu perguntaria assim, peraí João, peraí discípulo amado, peraí, você foi um dos homens que mais sofreu a transformação do evangelho na vida, de um pescador para um apóstolo de Cristo Jesus, do filho do trovão, um cara raivoso para um homem amoroso, amém? Isso é João, filho do trovão,
lá no início, e agora ele é o vovô amoroso. Ele escreve falando assim: filhinhos. Isso é João. Eu perguntaria assim: peraí, João, você está dizendo que com todo esse evangelho, toda essa revelação, você se tornou um apóstolo idoso, agora servo de Jesus, e você ainda não pode dizer que você não tem pecado? Ele diria: sim, porque eu sou um pecador. E apesar de toda a regeneração, toda a transformação que Jesus operou na minha vida, quando eu chego no final da minha vida, eu só posso dizer que eu preciso da graça de Deus na minha vida para ser salvo, porque eu ainda sou um pecador. Eu não posso dizer que eu não tenho cometido pecado nenhum. João se inclui aqui. E é esse evangelho que eu gostaria que nós lembrássemos, meus irmãos, nessa manhã. O evangelho da graça de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo duas coisas sobre este evangelho da graça. Quando nós nos tornamos filhos, nós não éramos dignos. Nós não éramos dignos e não somos dignos de ser chamados filhos de Deus, mas nós somos chamados porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, num ato de amor, nos reconciliou com Deus. A glória é do Deus único e imortal. E eu queria dizer duas coisas, que talvez hoje você está aqui e você não se sinta tão pecador assim, amém, irmão? Eu não vou pedir para levantar a mão agora aqui. Quem acha que diz assim: olha, pastor, eu só não vou dizer que eu não tenho pecado porque João disse, porque assim, eu acho que eu estou sem pecado, pastor, assim, eu sou um crente legal pra caramba. Eu não vou pedir para levantar a mão que ia ficar feio, né? Mas talvez você seja como eu. Tem horas que eu falo assim, que eu penso assim, irmãos, sorte de Jesus que ele me tem, hein? Puxa vida, eu sou um cara... Por exemplo, essa semana, eu não cometi nada de errado, assim, de hediondamente falando, sabe como é que é? Essa semana, irmãos, assim, que eu lembro, eu não cometi nenhum pecado. Mais alguém aqui? Não levanta a mão. Essa semana, até que eu fui assim um cristão legal, essa semana que passou. Não sei se é porque tinha feriadão, eu não sei, assim, né? Mas eu vivi uma vida legal essa semana. Eu fui transformado pelo Senhor Jesus no passado, de muitas coisas. Mas, mesmo assim, irmãos, eu hoje posso dizer que eu sei que eu preciso mais da graça de Deus do que eu precisava 20 anos atrás. Porque eu me conheço muito mais hoje. E eu sei o mau potencial que habita em mim. Porque eu sei, às vezes, das coisas que eu sinto, das coisas que eu penso, das coisas que eu desejo. Eu preciso da graça de Deus. E eu queria deixar, em primeiro lugar, isso. Eu não posso dizer, como diz João, eu não posso dizer que eu não tenho pecado nenhum, amém? Eu não posso dizer que eu não tenho cometido pecado, ainda que eu não tenha consciência. O máximo que eu posso dizer foi o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 4:4. É o máximo. Se você está se sentindo assim uma pessoa justa hoje, que você passou uma semana assim sem pecar muito, né? Se você passou uma semana, se você não tem consciência de pecado, o máximo que eu posso dizer é 1 Coríntios 4:4. E eu quero ler com vocês. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, pedi para colocar aí. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso
Então eu falei assim, nós somos pecadores, a gente vai nessa vida morrer pecador e imperfeito, e nós precisamos da graça. Eles falam assim, pastor, mas eu estou me sentindo uma pessoa assim tão boa. O máximo que a gente pode dizer, meus irmãos, é isso que Paulo disse aqui. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho cometido pecado, eu sei disso tudo pela palavra de Deus, eu sei que eu sou imperfeito. Hoje, apenas a minha consciência não está fazendo o que comigo? A minha consciência não me acusa de nada. Mas apesar da minha consciência não estar me acusando de nada, eu posso me dar por justificado? Por que apesar da minha consciência não estar me acusando de nada, eu não posso me dar por justificado? Por quê? Porque quem julga a gente é quem? E você acha, meu irmão, que diante do olhar de Jesus, você está isento? Diante do meu olhar, eu me olhando no espelho, eu falo assim, nossa, padrão FIFA, hein? Cristão padrão FIFA. Essa semana, olha, você está de parabéns, hein, Danilo? Isso é no meu olhar. Mas quem me julga? Quem me julga é o padrão da justiça. Qual é o padrão da justiça? É o Senhor. Irmão, quando eu me comparo com o Zezinho, eu me acho um santo, amém? Mas quando eu me comparo com Jesus, o que sobra? Quando eu me comparo com o Fernandinho Beiramar, eu devia ser canonizado. Perto do Fernandinho Beiramar, meu Deus do céu. Mas quando eu me examino à luz de Jesus, é Ele que me julga. O que sobra, irmão? A não ser eu cair de joelhos diante dele, como ele falou na parábola do publicano e do fariseu que foram para a igreja orar. E quando eu estou diante de Jesus, a única coisa que me sobra é cair de joelhos diante dele e dizer, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Então eu não posso, eu não posso dizer que eu não tenho pecado, porque eu sou um pecador, que eu não tenho cometido pecado. O máximo que eu posso dizer é, eu não estou consciente do meu pecado. A minha consciência em nada me acusa. Mas eu não me justifico. Mesmo a minha consciência não me acusando, eu não me justifico, eu não me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. E eu sei que perante os olhos do Senhor, eu sou um pecador, necessitado de misericórdia. E a segunda coisa que eu queria dizer para encerrar, é que a Bíblia ensina que uma coisa é a gente cometer pecado e outra coisa é viver no pecado. Amém, irmãos? Então, o mesmo João que disse, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se eu tenho a palavra de Deus, eu não posso dizer que eu não tenho cometido pecado. O máximo que eu posso dizer é que eu não estou consciente do meu pecado. Mas eu não posso dizer que eu não tenho cometido. O mesmo João, olha o que ele fala na primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. 1 de João 3, verso 9. Vou pedir para colocar aí. 1 de João 3, 9. Olha, o mesmo João que diz que eu não posso dizer que eu estou sem pecado. Ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, verdadeiramente nascido de Deus, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, eu sou um pecador até o fim. E aí tem gente que fala assim, então vamos viver, já que a gente é mesmo, né? Até o fim, vamos se jogar no pecado. Aí o João fala assim, não. Filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. E aquele que nasceu verdadeiramente da divina semente, a divina semente tem que produzir bom fruto, irmão. Aí, eu sou pecador. Uma coisa é eu ser pecador, eu cometer pecados, outra coisa é eu me entregar a uma prática de pecado. E quem nasceu de novo, procura trabalhar essas coisas na sua vida. Amém, irmãos? Ele não vive na prática de pecado. Aquilo o incomoda. Nós erramos. Uma coisa é eu cometer erros. Outra coisa, meus irmãos, é eu aceitar os erros como se fossem parte da vida. E é assim mesmo, eu sou assim. Síndrome de Gabriela, cravo e canela. Lembra? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Não, se eu nasci de novo, o meu pecado vai me incomodar. Se eu nasci de novo, eu vou falar igual o apóstolo Paulo falou em Romanos 7. Miserável homem que sou. Por quê? Porque o mal que eu não quero fazer, eu faço, mas eu não quero. E eu não vou aceitar esse mal como parte da minha vida. Porque eu nasci de novo. Eu vou pedir graça para trabalhar isso. Aí Deus me dá graça e eu trabalho, amém? Só que, mesmo eu trabalhando, mesmo eu sendo transformado, eu nunca vou poder deixar de abrir mão da graça de Deus. Eu nunca vou chegar, meus irmãos, no nível de dizer, eu não preciso mais da graça de Deus, porque eu sou salvo pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras, não é pelos meus méritos, não é por obras, para que ninguém se glorie. A glória é de quem? Do Deus único, imortal, invisível e real. A glória é toda dele, e até o fim da vida eu tenho que dizer, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça sobre a minha vida, porque sem tua graça eu não seria coisa alguma, até o fim. Então eu queria deixar essa palavra para nós, quero convidar você para nós orarmos, quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Você pode ficar em pé se você quiser, se você puder, nós vamos orar mais uma vez. Nós estamos hoje como aqueles homens foram na igreja, foram no templo orar. E que diante de Deus, meu irmão, você saia daqui hoje, você saia com o teu coração dizendo assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus pela sua maravilhosa graça. Não é meu, não sou eu, é o Senhor agindo na minha vida. Que você saia daqui hoje, meu irmão, com o teu coração cheio de gratidão, de louvor, quebrantado, humilde na presença desse Deus, dizendo assim, Senhor, eu sei que tudo é obra da tua graça na minha vida. Eu sou teu filho pela tua graça. Eu estou sendo transformado pela tua graça. O Senhor não desistiu de mim por graça. E eu descanso hoje no Senhor e no teu amor. Nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos hoje, Senhor, na tua presença nessa manhã, com a mesma confissão do filho pródigo, que nós reconhecemos que não somos dignos de ser chamados teus filhos, mas nós fomos feitos filhos do Senhor, nós fomos feitos teus filhos, o Senhor nos adotou, o Senhor
pegou a mim, o Senhor pegou a nós que éramos galhos de uma videira brava e enxertou na videira verdadeira. Por pura misericórdia. Porque o Senhor decidiu. E o Senhor olhou para mim e o Senhor estendeu a mão para mim. E o Senhor agiu em mim para eu poder te aceitar, porque se o Senhor não me convencesse, eu não aceitaria. Tudo foi obra do Senhor. Tudo é hoje obra do Senhor e tudo continuará sendo até o fim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Toma o nosso coração nessa manhã da tua igreja, do teu povo. Obrigado, Senhor, por esse evangelho do teu amor e da tua misericórdia. Que a gente jamais venha a esquecer dele, Senhor. E que o nosso coração descanse, Senhor, na grandeza, na segurança desse teu amor, dessa tua aliança conosco. Aliança feita e baseada tão somente na tua graça, Senhor. Obrigado. E que nós, na nossa pequenez, limitação, na nossa pecaminosidade, Senhor, possamos responder com amor, responder com gratidão, com louvor, responder, Senhor, com quebrantamento, responder com levando a sério, com mudanças de vida, a esse teu amor. Amando o nosso irmão, a mesma graça que o Senhor deu para mim, que eu possa dar, Senhor, para quem está ao meu lado, para as pessoas ao redor, e que nós possamos crescer, Senhor, nesse caminho. Louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje nós glorificamos a ti, Jesus, porque toda a glória é do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.